Olá, estudante do primeiro ano, tudo bem com você? Espero que vocês sejam focados nas nossas aulas de arte. Já estamos quase na metade da unidade 2, certo? Aí com temas maravilhosos, fazendo aí introdução de vários conceitos e assuntos que vocês já muitas vezes conheceram lá no fundamental e agora nós estamos introduzindo esses conceitos para depois aprofundarmos mais. Então, vamos lá dar início à nossa aula 13.1. Então, estudante, nosso tema de hoje, artes urbanas, a palavra já está dizendo, está relacionado à cidade, como a dança de rua, o teatro de rua e também o grafite e pichação. Aula 13.1, as habilidades que vocês irão desenvolver. Reconhecer o valor da diversidade artística, das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Muito bem, então vamos já a uma atividade interativa, iniciando aqui uma enquete. Então essa enquete eu gostaria que vocês percebessem essa imagem aqui, né? Essa imagem está retratando aí duas situações diferentes. E aí nós fazemos a pergunta, você sabe a diferença entre grafite e pichação? Né? Faço essa pergunta para vocês. Então, vamos conhecer aí sobre arte de rua. Então, o que é arte de rua? Né? O que é arte urbana? Então, está relacionado à cidade, né? Ao contexto urbano. E nós vamos perceber que tem muito artista na rua, desenvolvendo trabalhos maravilhosos, que muitas vezes não é valorizado, mas nós sabemos que está dentro do contexto, então, da arte. Então, vamos lá aprender mais um pouco sobre artes urbanas. Então, fica a enquete aí, e gostaria que vocês, até o final da aula, percebam a diferença, viu? Entre o grafite e a pichação. Vamos lá voltar ao texto? Muito bem. Então, está aqui a imagem. Então, a pergunta está lançada aí, essa enquete. Então, sobre arte urbana, vamos entender o que é arte urbana? Então, em inglês, chamamos de street art, né? Street art. Designa, então, uma arte encontrada nos meios urbanos, como eu já falei. Ela pode ocorrer por meio de intervenções, performances artísticas, grafite, entre outras, viu, estudante? Então, ela representa, então, o encontro da vida com a arte, ou seja, a fusão de ambas. Fusão quer dizer o quê? A mistura de ambas. Vai ter tantas performances envolvendo dança, teatro, intervenções também envolvendo performances, certo? Então, ela é encontrada o quê? Onde há uma diversidade de culturas, onde há pessoas, né? Os centros urbanos é o espaço principal da arte urbana. Então, estudante, observamos aqui, né, nessa imagem, aqui, várias pessoas num momento aí de manifestação, de danças, de festas, aqui, provavelmente pode ser um carnaval ou festivais, enfim, mas é o Centro Histórico de Olinda, tá? Então, por isso que as pessoas estão aglomeradas aí. Então, ó, em cada época, cria-se novas percepções para os espaços na cidade, né? Então, muda muito as manifestações culturais. A arte pública, então, é qualquer monumento ou obra artística que ocupa um espaço público e tem livre acesso à população. Então, dentro do contexto da arte urbana, nós também identificamos a arte pública. O público está o quê? Relacionado ao público. Então, é o que está à disposição do público. Então, pode ser uma escultura, que nós observamos muito isso nas cidades históricas, cidades mais antigas, né? Muitas esculturas, prédios
que são tombados, né, pela instituição do patrimônio, que cuida do patrimônio cultural, no qual não tem que ser preservado. Então, arte urbana ou arte pública são todos esses espaços no qual as pessoas podem se apropriar, apreciar. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos lá. Aqui nós estamos observando a foto, né, do Centro Histórico de Olinda. O que nós observamos aqui? Esses prédios do período colonial sendo preservados, aqui pintados com várias cores, porém preserva ali a arquitetura colonial. Então, isso é uma arte pública, né? Então é preservado para que as gerações futuras também tenham acesso. Então, esse conjunto arquitetônico e paisagista é tombado pelo IPAM, né? A gente pode pronunciar tanto IFAM ou IPAM. São edifícios coloniais do século XVI, harmonizam-se as fachadas de azulejos do século XVIII e XIX, com as obras neoclássicas e ecléticas do século XX. Então, é esse instituto aí que faz o tombamento desses conjuntos arquitetônicos, né? Aqui nós temos um outro espaço de arte pública, que é essa escadaria aqui, ó. Escadaria de Salarón, no Rio de Janeiro. Vocês devem ver essa escadaria aí em programas de TV, né, comercial, em novelas, sempre aparece esse espaço aqui. Então, esse tipo de expressão artística surgiu nos Estados Unidos na década de 70, possui um caráter dinâmico, os quais podem ser imortalizados pela fotografia e preservados pela comunidade local, né? Então, essa escadaria ela não tinha nenhuma beleza, ela era suja, escura. Então, o artista foi lá e fez esse trabalho aqui, ó, com esses azulejos, né, de várias cores e formas, aí, fazendo, então, essa arte pública, no qual também traz ali uma beleza ao espaço, né, para que as pessoas possam apreciar. Aqui nós estamos observando duas pessoas aqui, dois artistas, né? Aqui fazendo uma performance, né? Então, a arte urbana já existe em períodos muito antigos. Os gregos, por exemplo, os romanos, já, né, transmitiam mensagem pelas ruas da cidade e possuíam também muitos artistas nos centros urbanos, que desenvolvia tanto música, teatro e dança. Olha aqui, de novo, uma foto que demonstra aí o que é o grafite e a pichação, né? Então, esses dois tipos de intervenções são artes, porém com objetivos diferentes. Então, estudante, a arte urbana ela sai dos lugares de apresentações artísticas com equipamentos culturais, como teatro, cinema, bibliotecas, museus, para dar visibilidade à arte cotidiana, espalhada pelas ruas. Então, só reforçando aqui para vocês o conceito de arte urbana, né? O que ocorria anteriormente? As artes só eram apreciadas, obras de artes, os trabalhos, né, como teatro, danças, performances, eram só em galerias, isso mesmo, em locais fechados, em prédios fechados, também que tinham um objetivo de custo, né, teria que pagar, as pessoas teriam que pagar para assistir uma peça de teatro, por exemplo. E com a arte urbana, os artistas saíram, então, né, dos prédios, dos locais fechados e foram para a rua. Isso mesmo, eles também têm o objetivo de angariar ali financeiro, né? Muitas vezes eles pedem ali que as pessoas colaborem com aquele trabalho, mas não é obrigatório. O interessante é isso. O artista vai para a rua, faz a sua performance, seu trabalho artístico, transmite ali uma informação, né, o seu saber, sua concepção de mundo em relação àquele trabalho e os fatos que estão acontecendo naquele momento, e as pessoas apreciam. Porém, as pessoas podem sim assistir, se caso quiserem. Então, não há regras, né, na arte urbana, no caso, uma apresentação de teatro, certo? Não há regras. Se você quiser assistir, você assiste.
né? Se você quiser colaborar, colabora, participar. Então, nós vamos observar essas características, né? Diferente da arte urbana. Está para o povo, né? Vai até o povo, vai para as ruas, onde as pessoas estão. Então, vamos conhecer mais um pouco sobre a arte urbana. Vamos lá para o texto. Então, a arte urbana, né, está ligada ao cotidiano, espalhada pelas ruas. Então, vamos falar de dança de rua, né? Street dance. Vamos abordar só sobre esse tema em outras aulas, porém agora estamos fazendo essa introdução aí já pegando então esses vários conceitos, né? Tanto da dança como da arte urbana. Então, alunos, dança de rua, né? É um estilo de dança recente. As primeiras manifestações ocorreram numa época de grande crise econômica nos Estados Unidos, em 1929. Os músicos e dançarinos ficaram desempregados, então eles invadiram as ruas com seus shows, né? Então, só essa imagem aqui traz aí alguns passos de dança, para vocês entenderem que o estilo dessa dança são vários movimentos do corpo. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre o conceito de dança de rua, né? Então, não nasceu como forma de sobrevivência para músicos e dançarinos, independente da etnia. Atualmente, esse tipo de dança é reconhecido como forma de expressão artística, tendo papel importante na educação, na transformação, na realidade de muitos indivíduos. Então, essa imagem aí está retratando isso, né? Sobre a performance dessas danças de rua, como nós estamos vendo aí a roupa desse sujeito aí, desse indivíduo que está aí com o movimento de dança. Então, o que nós podemos refletir, né? Que a dança de rua, antes, né, os dançarinos faziam apresentações em locais fechados, em teatro, em galerias, em espaços apropriados para shows. Como nós vimos ali no texto, devido à crise, alguns dançarinos foram para a rua. Isso mesmo, então foi uma forma, uma reinvenção, né, que ocorreu então dos grupos de danças. Então hoje ela faz parte então do conceito de arte, né, dança de rua, né, ou seja, arte urbana, porque está na rua, né, esses espaços estão em locais populares. Também há muitos grupos, muitas academias com grupos de danças que fazem apresentações maravilhosas em eventos. Também há muitas disputas, né, de performance, então se tornou popular, tá? Então vamos lá ver mais alguns exemplos de dança de rua. Vamos lá para o texto. Vamos ver os estilos. Quais são os estilos das danças de rua, né? Ou street dance, que é um termo em inglês. Street dance é vinculado então à cultura hip hop, né, que são grupos ou crowds, e também vinculado às academias de estudo de dança. Então, podemos caracterizar a dança de rua como trabalho de coordenação motora com ritmo e musicabilidade. Aí trouxe aqui essas imagens para vocês verem aí o movimento dos dançarinos, né? Das pessoas que fazem esse trabalho aí com a dança. Então, ela tem início na cultura hip hop, né? Principalmente nos Estados Unidos, e foi espalhando aí, né? Principalmente aqui no Brasil, tem muitos grupos de dança com esse ritmo aí do hip hop. Então, alunos, um ritmo é executado pelos braços, pernas, movimentos acrobáticos, né? Acrobáticos, coreografados, saltos e saltos mortais. Vocês são jovens, tenho certeza que vocês conhecem sobre esse estilo de dança aí. Então, a maioria dos dançarinos são homens, vai ser mulheres também envolvidas, né? Tem muitas mulheres que dançam muito bem. São usadas músicas como batidas fortes, marcantes, algumas músicas eletrônicas, certo? Então, é importante que vocês percebam essas características. Então, é um estilo de dança assim, muito popular, né? Principalmente no meio dos jovens, certo, estudante? Então, como eu disse, provavelmente vocês conheçam vários estilos aí
várias performances, né, desse estilo de dança aí, certo? Porque geralmente os estudantes, olhem aqui para mim, geralmente os estudantes, os jovens, gostam muito desse estilo de dança, né? Vocês fazem movimentos para cá, movimentos para lá, e aí, estudante, então eu preciso que vocês percebam aí sobre esse estilo. Então, tá ligado à sua cultura. Muitas vezes, né, vocês jovens ouvem essas músicas, então aí você já sabe, essas danças que faz parte, né, daquele estilo de dança de rua, né, aquela performance de dança de arte popular ou dança de rua. Não quer dizer que essa ocorre só lá na rua, não. É uma forma de dizer que é uma dança popular. Ela vai ser desenvolvida por grupos não profissionais, né? Muitas vezes os alunos na escola fazem grupos de dança, apresentações com esse estilo de dança. Ou seja, dança de rua porque está muito próximo do popular, né? Das pessoas conhecem, não é só profissionais treinados, formados que vai fazer dançar esse estilo de dança, está muito próximo de nós, certo? Eu não sou boa dançarina, mas já tentei dançar, né? É muito gostoso, né? Organizar grupos de dança na escola, fazer apresentações, é maravilhoso, faz bem para o corpo, né? Porque os movimentos ali exigem muita habilidade com o movimento e também é muito bom participar de eventos na escola com apresentações. Então, já oriento vocês aí para organizar um grupo de dança e fazer uma performance. Então, vamos voltar para o texto. Vamos ver o que eu trouxe mais para você. Então, street dance está relacionado ao hip hop, né? Que é um movimento cultural composto pela integração da discotecagem, do ritmo de poesia do rap e performance, né? Dos mestres de cerimônia, da dança, do break e do grafite. Olha, está relacionado então à dança, à música e também ao grafite. E nasceu nos Estados Unidos na década de 1970, com o objetivo, então, de criar resistência à violência, né? Porque a música, a dança, tira o foco do jovem para a violência. Gera, então, outros objetivos, né? Mais importantes para a formação do jovem. Então, estudante, atualmente a dança de rua é um dos elementos centrais da cultura hip hop no Brasil. E no mundo, né? Em muitos outros países, aí os jovens desenvolvem aí danças e vão criando cada vez mais passos interessantes sobre a dança. O rap, vamos falar um pouquinho sobre o rap, né? Que é um termo em inglês que significa, então, ritmo e poesia. Surgiu na Jamaica, na década de 1960, mas foi expandindo, né, para principalmente para os Estados Unidos. E para os brasileiros também, pobres de Nova York, né, que moravam, né, nesse período aí em Nova York. Então, são jovens de origem negra e espanhola, em busca, então, de uma sonoridade nova. Então, eles desenvolveram, né, um significado impulso pelo rap. Então, o rap também é um outro estilo de dança que está relacionado à dança de rua. Então, vamos mudar agora de tema, teatro de rua. O teatro de rua é definido como teatro que se produz em locais exteriores, como rua, praças, mercado, metrô, universidades e qualquer outros espaços, né? Escola, enfim. É uma forma de teatro que possui suas origens, né, na antiguidade. Nós sabemos que o teatro ele nasceu desde a Grécia, né, um teatro aberto na Grécia Antiga, que colocou na cena os problemas da polis, dos cidadãos. Olha que interessante aí o objetivo do teatro. O teatro não é só representar uma história, né, um texto dramático. O teatro os objetivos são diversos, né? Pelo teatro é possível, então, representar temas sociais, problemas sociais, temas de preconceito, que envolve ali a sociedade, que muitas vezes a televisão, os filmes não estão retratando sobre aquele tema, e por meio do teatro, de uma representação teatral, é possível abordar aquele tema. Então, bastante interessante
Estudante, o teatro, inclusive a atividade dessa classe de vocês é sobre vocês buscarem escrever um texto, né? Um roteiro de uma peça teatral com base no livro que vocês estudaram. Vocês leram, lembram? Então, essa é uma forma de dar a oportunidade de você escrever. De repente, você vai escrever uma peça teatral maravilhosa, vai fazer uma performance teatral. Enfim, vocês vão adequar essa atividade. Certo? Eu, por exemplo, no período de escola, fundamental, eu escrevi uma peça de teatro representando a minha família. E aquela representação chocou as pessoas. Por quê? Porque eu consegui representar aquilo que eu vivia na minha vida cotidiana, onde foi identificado violência, né? Violência devido ao alcoolismo, né, do meu pai. Então, é muito importante a gente fazer teatro na escola, escrever texto, porque traz à tona coisas que estão escondidas. Eu não sabia que eu estava inserida, eu não percebia que eu estava inserida numa família com violência, né? Uma família tóxica. Então, ali por meio do texto escrito e pela representação do teatro, foi possível as pessoas perceberem, comoveram, né, os meus colegas. Então, vamos lá saber mais um pouco sobre teatro. Então, teatro e cidade sempre foram ligados numa relação amigável ou conflituosa, mas sempre serviu, né, como ao outro durante vários séculos. Profissionalizou-se no Renascimento, né, o período no Renascimento. Vocês vão ver depois a história do teatro, vamos falar sobre desde quando, né, os períodos em que o teatro foi desenvolvido, seguido então seguindo a burguesia. Então, criou-se o espaço teatral restrito, ou edifício teatral, que acabou sendo uma forma de elitizar o teatro. Então, estudante, é importante vocês entenderem que o teatro ele já foi elitizado, porque era só representado em espaço ou edifício teatral. Então, isso dificultou o quê? As pessoas mais comuns ter acesso, né? As pessoas com condições socioeconômicas baixas, só a elite tinha acesso. Então, hoje não, o teatro está na rua. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o teatro de rua. Então, vamos lá para o texto. Eu continuo falando para vocês sobre as características do teatro de rua. Então, só por essa imagem, nós estamos observando aqui essas pessoas aí com performance, né, de palhaço, fazendo brincadeiras, as crianças sentadas aí observando. Então, o teatro ele tem motivações, né, para optar pelo teatro de rua, que são bem variados, desde uma tentativa de levar o teatro às pessoas, ou seja, que não tem acesso ao espaço teatral, né, ao teatro convencional, até uma forma de teatro político. Né? Nós vamos ver na história que o teatro ele também abordou temas políticos. Então, pode ser desde uma brincadeira, desde uma distração, com temas mais polêmicos, como política, também preconceito. Então, vamos dar sequência aqui com o tema grafite. Então, o que é o grafite? É uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular do grafite, que é um tipo de inscrição feita em paredes, ou seja, escrita e desenho, né? Como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Escrita e desenho em paredes, em murais, já existe desde o período do Império Romano, já faziam, então, grafite em paredes. Seu aparecimento também na Idade Contemporânea, né? Se deu na década de 1970 nos Estados Unidos, Nova York, nos Estados Unidos. No Brasil foi introduzido no final de 1970, em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano, aquele grafite mais simples, né? Então, eles começaram a incrementar, né? Com o toque brasileiro, então, o estilo foi cada vez mais ficando melhor, né? Mais refinado. Então, o grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores do mundo. Nós temos excelentes artistas. Aqui uma imagem de um trabalho feito em muro, né? Beco do Aprendiz, de Vila Madalena, São Paulo. Não tem aqui o artista,
mas aí para vocês apreciarem esse trabalho aí do grafite. Aí fizemos aquela pergunta, né? Pichação ou grafite? Né? Aquela interatividade. O que vocês acham? Esse lado da parede aqui, nós estamos vendo uma pichação. E desse lado, um grafite. Também no muro, numa parede, no edifício. Então, vamos ver o conceito de cada um. O grafite é uma expressão estética que se aproxima, então, de pinturas em paisagens urbanas. Pode ser ilustração, textos, artes gráficas em vias públicas, postes, muros, calçadas, edifícios, viadutos. Os artistas responsáveis é o grafiteiro. E a pichação? Pichação. Também é uma intervenção em espaço público, é feito por um artista que conhece sobre grafite. Ele sabe escrever, ele sabe usar os materiais, porém é uma intervenção com outra, né? Outros objetivos. Então, são manifestações que compartilham os mesmos suportes, mas diferencia-se do grafite pelos objetivos de seus intervensores. Então, estudantes, o que nós observamos aí? Que o grafite, sempre o artista tem autorização ou foi convidado para fazer aquele trabalho, como nós observamos aqui em Porto Velho, tem vários trabalhos com grafite, né, com artista, grafiteiro, né, que faz a arte grafite, em muros, em viadutos, certo? Com o objetivo o quê? De ornamentar, né, aquele espaço público, né? O grafite tem esse objetivo, ornamentar, tornar o espaço mais agradável, tirar aquela poluição, né, visual, melhorar aquele visual com o desenho, né, com a pintura, com a escrita. Então, nós observamos nos espaços públicos, em edifícios, muros de escolas, muitos trabalhos com grafites, trabalhos maravilhosos, né? Eu sempre tiro fotos para trazer para nossas aulas. Tá? Então, estudante, esse é o objetivo do grafiteiro que desenvolve a arte do grafite. A pichação tem outro objetivo. A pichação muitas vezes suja a parede, não podemos esquecer que suja, né? Deixa aquela parede ali toda poluída, com textos de manifestação política ou outros temas para chamar a atenção do público. Porém, a pichação tem esse objetivo, que é feito muitas vezes por um grafiteiro, mas um grafiteiro que tem um trabalho responsável, que tem responsabilidade, né, com a sua profissão, ele vai fazer uma intervenção pública, né, com o seu trabalho, com o objetivo de melhorar aquele ambiente, né? O visual ali daquele espaço, e não fazer manifestação com um objetivo político, enfim, utilizando ali, como nós vimos na imagens, né? Com um trabalho que não tem o objetivo de ornamentar, enfeitar, tem outros objetivos. Então, vamos lá. E é crime, né? Lembrando que é crime a pichação, viu, pessoal? Voltando ao texto, pichar um prédio público, um muro, um prédio privado, a pessoa, se for pega, será, então, criminalizada. Então, muita atenção com essas questões. Então, o grafite permitiu a democratização dos meios de expressão artística. Dessa forma, as galerias e museus não seriam os únicos divulgadores da arte. Olha aqui essa imagem interessante, né? Esse trabalho, muitas cores e formas, desenhos, aí colorindo o espaço público, ou no caso aqui, é uma foto de grafite de Kenny Sher, em Nova York. Kenny Sher, 2010, né? Então, o trabalho desse artista aí, norte-americano. Vamos para uma curiosidade, né, sobre a Lei 12.408, que alterou a redação do artigo 65 da Lei 9.605. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante manifestação artística, desde que consentido pelo proprietário, pelo locatário, né, ou arrendatário do bem privado, caso de bem público, com autorização dos órgãos competentes e observância de posturas municipais e das normas, né, pelos órgãos
governamentais responsáveis, então, pela preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, não é crime a prática de grafite, porém, a pichação, se não houver autorização, pode ser crime, né? Então, já a prática já é criminosa, porque está abordando ali um espaço público, né? Privado ou público, sem autorização dos órgãos competentes, não pode ser feito, então, o grafite, né? Ou a pichação, no caso, né? Aqui nós estamos vendo uma imagem retratando muito isso. O que nós observamos aqui? Alguns símbolos, letras, desenhos, formas, rabisco, que não é um grafite com o objetivo de ornamentar esse mural, né? Esse muro, certo? Então, aqui, né, podemos identificar que tem diferença de um trabalho feito por um artista, né, grafiteiro. Você sabia que a diferença entre grafite e pichação? Que há diferença, né? É uma pergunta. Há diferença? Então vamos ver a diferença aqui, que eu já falei, mas vamos reforçar. A pichação advém da escrita, enquanto o grafite está diretamente relacionado à imagem. Porém, o grafite também vai ter texto, vai ter palavras, né? E, geralmente, os pichadores não pedem autorização aos proprietários dos ambientes pichados, sejam públicos ou privados. Então, foi o que nós comentamos ali, estudante. A diferença, a pichação é feita, né, com os mesmos interventores. É alguém que conhece sobre grafite, né, alguém que conhece os materiais, né, aquela tinta em spray, né, feita nas latinhas de spray, para poder modelar, fazer ali as imagens. No grafite, que é considerado, né, uma arte do grafite, os interventores vai ter o objetivo, a autorização, né, do responsável por aquele edifício, por aquele prédio, né, público ou privado, ou muro, e sempre traz uma formação, né, uma informação, aliás, né? Vai estar relacionado a uma questão pública, uma questão de fatos que está ocorrendo. Aí eu trouxe em outras aulas aí, por exemplo, trabalhos com grafite, retratando aí sobre a pandemia, enfim, traz orientações, fala sobre a cultura local. Então, são vários os temas do grafite. Quando eu estou em alguma cidade, né, visitando alguma cidade, eu olho muitos grafites. Mas o que aquele artista está abordando ali com aquele trabalho? Então, eu fico apreciando, eu tiro fotos, tem trabalhos maravilhosos, são artistas, né? Só que o trabalho é feito com essa intervenção, que é o grafite. Então, vamos voltar para o texto, estudante. Lembrando que essa resposta aqui está relacionada àquela interatividade, certo? A interatividade que foi perguntada. Qual a diferença entre o grafite e a pichação? Então, estudante, vocês já viram aí que tem diferença. Muitas vezes o pichador não tem autorização, faz um prédio público, tem objetivos políticos de estar fazendo ofensa ao governo, às políticas, enfim, esse é o objetivo dele. Então, a pichação então, é uma forma de protesto, cujo objetivo é vandalizar, insultar, principalmente os políticos, né? A sociedade local, os partidos políticos, enfim, o que eu tenho visto é isso. Né? As gangues, né, também há essa disputa entre as gangues de pichar uma quantidade maior de prédios e colocar lá os símbolos, né, deles. Então, ocorre muito isso também. Então, pichação polui o ambiente, sendo considerado crime ambiental. Certo, estudante? Então, observem aí a diferença, né, de uma intervenção da outra, certo?
Então, falamos aí sobre um pouquinho sobre arte urbana, que está relacionado ao quê? À cidade, isso mesmo. Então, os artistas de rua, né, saíram das galerias, dos edifícios, dos locais fechados, onde só quem tinha acesso era a elite, porque tem que pagar, né? Sempre tem que pagar para poder assistir os trabalhos. Então, muitos artistas fizeram o quê? Vamos fazer um trabalho lá onde está a comunidade. Também eles têm o objetivo de ter ali, receber um dinheiro pelo seu trabalho, né? Só que as pessoas não são obrigadas. Muitas vezes eles fazem o seu trabalho, depois saem pedindo a colaboração. Então, estudante, não é que esse artista ele é menos valorizado do que o artista que está em um espaço fechado, num edifício, num teatro, com um prédio muito bonito. Enfim, não. Eles têm o mesmo valor que os outros artistas, só que eles fazem essa intervenção, né? Então, no contexto da arte pública, né? da arte urbana. Então, tanto os grupos de danças, de teatro, performance, né? Nós vimos aí trabalhos já em outras aulas, o que é uma performance que o artista faz, vai para a rua onde está o público, numa praça, e faz uma representação ali, né, do seu trabalho. E essas pessoas têm sim o objetivo de levar a arte até as pessoas, mas também ganhar ali o seu sustento, certo? Seu sustento, principalmente os músicos em cidades com muita população, com muitas pessoas assim na rua, eles fazem muitos trabalhos. A gente não vai ver aqui na nossa região, que são cidades menores, né, com pouca gente, a gente não vai ver esse tipo de intervenção. Mas nos grandes centros, sim, como no Nordeste, Sudeste, Sul, tem muitos trabalhos de artistas que vão para a rua. Então, entrou nessa categoria da arte urbana, né, arte popular e arte urbana. Então, estudante, essas são as nossas referências, né, dos livros e os autores que nós utilizamos durante a aula, né? Produzimos as aulas e para fundamentar nosso trabalho. Estudante, obrigada pela atenção, espero que vocês tenham compreendido e depois nós voltamos, né, com a revisão e os exercícios para aprofundar mais esses conceitos aí. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.